Olá a todos. Eu vou passar para vocês, alunos, a sinopse da primeira aula do módulo de História da Igreja 1, né? Então, nós dissemos aqui que a história ela deve ser analisada e vista, a história da igreja, tendo em mente alguns fatores importantes, né? Primeiro, precisamos entender que a história da igreja como uma síntese, né? Então, é a história da igreja, ela mostra o Espírito de Deus em ação através da igreja durante os séculos da sua existência. É diferente da história de Israel, que é narrada pelas escrituras sagradas do Velho Testamento, uma narrativa inspirada por Deus. Já a história da igreja, com exceção do período apostólico, narrado no livro de Atos, é um relato que não é, vamos dizer assim, inspirado por Deus, né, mas um relato que é, de certa forma, importante, relevante para a compreensão da trajetória dessa entidade criada por Jesus, que é chamada de igreja, os chamados para fora. Precisamos ver também a história da igreja como auxílio para a compreensão do presente, né? Muitas coisas que acontecem hoje, nós só compreenderemos estudando a história da igreja. Então, entenderemos melhor porque as coisas são como são através do estudo da história, como se desenvolveu, né, o governo da igreja, a liturgia, as tradições e até mesmo o dogma, a doutrina da igreja, que foi desenvolvida através de vários concílios e também práticas adquiridas pela igreja. A história da igreja também é uma espécie de guia que nos ensina, que nos alerta sobre os erros cometidos no passado e acertos também. A história da igreja pode ser também uma força motivadora que nos fará ver nos homens do passado, né, exemplos a serem seguidos, exemplos inspiradores e também exemplos que nos advertem a procurar evitar erros que outros cometeram no passado. A história da igreja, ela é uma ferramenta prática que vai nos ensinar a tomar decisões, a fortalecer convicções, a permanecer naquilo que aprendemos. A história da igreja também é uma força libertadora. Veremos que a influência da igreja na civilização ocidental foi marcante, nas leis, nos costumes e nos valores que são preservados ainda até os dias de hoje, né? A história universal comumente é dividida em três partes. A história antiga, que aborda a história do Egito, da Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. A história medieval, que é da queda de Roma até a descoberta das Américas. E a história moderna, que vai do século XV até os dias atuais. Já a história da igreja, ela pode ser dividida em 6 períodos distintos, tá? A igreja apostólica, de 30 depois de Cristo a 100 depois de Cristo, a igreja perseguida, que vai do ano 100 até o ano 313 da era cristã, a igreja imperial, que vai de 313 a 476 depois de Cristo, a igreja medieval, que vai de 476 a 1453 depois de Cristo, a igreja reformada, que vai de 1453 a 1648, e a igreja moderna, de 1648 depois de Cristo até os dias atuais. A igreja,
ah, ela nasceu na plenitude dos tempos, assim como o próprio fundador da igreja, o Senhor Jesus Cristo, nasceu num período específico, determinado pela Bíblia ou qualificado pela Bíblia como plenitude dos tempos. Um tempo especial aonde Deus preparou o mundo para o advento do cristianismo, através de vários fatores. Podemos dizer que três povos contribuíram de uma forma especial para a plenitude dos tempos. O primeiro deles foram os romanos, por causa do seu domínio mundial, governavam de uma maneira inteligente todos os povos que estavam debaixo de seu império. Levavam uma civilização incomparavelmente superior às civilizações que dominavam, né? E essa administração eficiente nas terras adjacentes ao Mediterrâneo, exatamente aonde o cristianismo foi primeiramente implantado, foi um fator que facilitou a disseminação do evangelho. Também os povos estavam unificados, todos debaixo de uma mesma bandeira, bandeira romana, sob a sua autoridade, sob a sua disciplina, né? Havia paz em todas as nações. Os romanos impediam que houvessem conflitos menores, e em toda parte pela qual se deslocava uma pessoa havia paz no Império Romano. Também havia intercâmbio entre os povos. Os romanos foram conhecidos como um povo construtor de estradas. Eles construíam estradas excelentes para a movimentação de suas tropas militares, para o comércio, para a circulação de pessoas e mercadorias. Também cuidavam da segurança dessas estradas e também das rotas marítimas, de maneira tal que a pirataria era completamente desestimulada naqueles dias e havia segurança para todos os viajantes. Essas estradas foram amplamente usadas pelos apóstolos para suas viagens missionárias e para a locomoção de cristãos, até mesmo aqueles que eram perseguidos, para chegarem a novas regiões para se estabelecer. Outro povo que contribuiu muito para que houvesse a plenitude dos tempos foram os gregos. Os gregos um, foram um povo que influenciou poderosamente ah, os países da sua época. Os gregos eram um povo conhecido pela sua filosofia, seus filósofos escreveram, falaram sobre temas importantes na vida do ser humano, né? A origem do mundo, seu significado, falaram sobre o homem, sobre Deus, o bem, o mal, falaram sobre todas as coisas importantes da vida. No entanto, a filosofia grega não encontrou meios de satisfazer as necessidades espirituais do ser humano. Então, o resultado disso é que os gregos ou se tornavam céticos, não acreditavam em nada, ou procuravam conforto nas religiões de mistério. Os seus dois principais filósofos, né, eram estoicos ou epicuristas. Tá? Os estoicos, eles defendiam a ideia de tornar o homem invisível a todos os males, quer física, quer moralmente. Esta filosofia coloca a razão acima de toda e qualquer emoção. E temos também os epicureus, fundados por Epicuro, que afirma que os maiores obstáculos para a felicidade são o medo da morte e o medo da ira divina. Portanto, uma vida de prazer e satisfação dos desejos são os caminhos para a felicidade completa. Terceiro povo que contribuiu para a plenitude dos tempos, sem dúvida nenhuma, foram os judeus.
Primeiramente, por causa de ser o povo pelo qual Deus escolheu se revelar ao mundo, né? Eles tinham as escrituras sagradas, inspiradas por Deus, revelação de Deus para o ser humano, e isso contribuiu de uma maneira muito grande para a plenitude dos tempos. O próprio judaísmo, né, que era uma religião monoteísta, uma das poucas, ou quase que praticamente exclusiva naquele tempo, né, foi um grande impulso para que fosse, então, o cristianismo aceito, né, como também uma religião monoteísta. Na verdade, o cristianismo é uma espécie de continuação do judaísmo, né, dentro das devidas proporções. Também eles tinham uma experiência uma esperança messiânica, né? E essa esperança messiânica, então, ajudou com que os judeus abraçassem o cristianismo no primeiro século, e os primeiros cristãos eram judeus que ansiavam por essa promessa messiânica, né? Eles também, sem saber, acabaram colaborando, contribuindo para a divulgação do evangelho, porque os judeus eles sofreram com a dispersão, né, que aconteceu no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio. Eles foram dispersos e ficaram dispersos. Então, existiam centenas de sinagogas em todas as cidades importantes em torno do mar Mediterrâneo, seja na Ásia, seja no norte da África ou na Europa. Todas essas regiões existiam sinagogas, e as sinagogas eram o lugar onde Paulo começava a realizar, em cada cidade que chegava, as suas pregações. Pregava na sinagoga, se os judeus se convertessem, ele continuava trabalhando ali. Se não, ele partia para os judeus. Mas, sem dúvida nenhuma, as sinagogas foram uma base para a igreja cristã iniciar em muitas cidades, né? Vale a pena relembrar que, apesar de todas essas circunstâncias positivas para a plenitude dos tempos, geradas por diversos aspectos e povos, os romanos, os gregos, os próprios judeus, não todas essas coisas boas, né, elas realmente foram necessárias, e temos que lembrar que, apesar de tudo isso, o estado moral do mundo da época era dos piores. Então, o Evangelho chegou no momento certo, a igreja chegou no momento certo, um momento de grande necessidade espiritual. Muito bem. O primeiro período geral da história da igreja é a igreja apostólica, né? Esse período vai desde a ascensão de Cristo até a morte do apóstolo João, o último dos apóstolos a ser chamado para o lar celestial. A igreja pentecostal vai desde a ascensão de Cristo até a pregação de Estevão, em 35 depois de Cristo, que é descrito em Atos capítulo 6 a Atos capítulo 7, versículo 60. Como é definida a igreja? A igreja, em todas as épocas, é formada por todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré. Então, é formada por crentes que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. O início foi no dia de Pentecostes, embora haja diversas teorias do início da igreja antes disso. É fato real e bíblico que ela somente é chamada de igreja a partir de Atos capítulo 2. E quando Jesus fala da igreja, ela realmente não existia. Jesus fala que edificaria a sua igreja, o que a coloca no futuro, né? Então, Jesus edificaria a sua igreja no futuro, através dos apóstolos e também
da operação do Espírito Santo. Definição de igreja é o grupo de pessoas chamadas para fora, né? Chamados por Cristo para fora do mundo para compor a sua igreja, onde ele é o fundamento e Senhor. O seu início aconteceu no dia de Pentecostes, quando os que estavam reunidos ali receberam o dom do Espírito Santo. O seu revestimento, o Espírito Santo, né? Ele veio para iluminar a mente dos apóstolos, fazer-lhes lembrar o que haviam aprendido e ensinar-lhes novas coisas. A mente dos discípulos, então, era iluminada com o Espírito Santo. Eles eram revestidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trazia poder para eles testemunharem. Habitava a partir do dia de Pentecostes, a partir do momento que se viram as línguas descendo sobre as pessoas. Aquilo foi um sinal visível da descida do Espírito Santo para habitar os crentes. O Espírito que está convosco estará em vós. Né? A igreja iniciou-se em Jerusalém, né, mas não deveria ficar ali, deveria partir para Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas, a princípio, ficou em Jerusalém. Seus membros eram hebreus, puros judeus, judeus gregos e helenistas, aqueles que nasceram e foram criados fora da Palestina, e também prosélitos, que eram ah, gentios que eram simpáticos aos judeus, alguns deles eram até circuncidados e adoravam nas sinagogas juntamente com os judeus. Seus dirigentes, né, a igreja era dirigida por Pedro e mais os outros 11 apóstolos. O seu governo era governada pelos 12 apóstolos, né? Mais tarde, foi necessário a introdução dos diáconos. Suas doutrinas, no início, eram simples. A doutrina sistemática foi sendo desenvolvida posteriormente, ao longo dos séculos. Basicamente, a doutrina no começo insistia ou consistia em o caráter messiânico de Jesus, que Jesus era o Messias, a sua morte, ressurreição e a sua segunda vinda. Né? O testemunho da igreja, ela testemunhou com a descida do Espírito Santo sobre todos no dia de Pentecostes. Seus milagres. Deus, através dos apóstolos, realizou milagres, prodígios e sinais. Também pela vida de Estevão, né, que era um diácono da igreja. O espírito de fraternidade da igreja era voluntário, esperavam a volta de Cristo, tinham comunhão em todas as coisas. Alguns acreditam que esse compartilhar inconsequente da igreja de Jerusalém acabou gerando pobreza entre os membros daquela igreja. Né? Um defeito da igreja pentecostal é que ela não obedeceu à ordem de Cristo de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, em Atos 8:1, houve uma grande perseguição sobre a igreja e ela, então, foi espalhada por todas as localidades e apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. O que aconteceu foi que aqueles que foram dispersos por toda parte que iam anunciando o Evangelho. Isso nos mostra que a grande comissão não foi dada apenas aos apóstolos, mas a todos os cristãos. A expansão da igreja, né? Desde a pregação de Estevão, que vai de 35 depois de Cristo, até o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Nós vemos a pregação de Estevão, né? Parece que Estevão foi o primeiro cristão a ter uma visão do evangelho para o mundo inteiro. Depois vemos a perseguição realizada por Paulo. Paulo participou do apedrejamento de Estevão, fez parte da perseguição contra os discípulos de Jesus, em Atos 8, de 1 a 3. Depois vemos Felipe em Samaria,
ele estabelece a igreja no território dos samaritanos, funda igrejas em Gaza, Jope e Cesareia, cidades gentílicas. Pedro em Jope e Cesareia. Pedro em Jope conhece um outro Simão, que era o Simão Curtidor, que hospedado na casa dele, tem um sonho de um lençol com animais imundos sobre ele. E Deus dizia a ele: mata e come. E ele dizia a Deus: Senhor, nunca comi coisa imunda. Mas Deus responde: como você chama imundo aquilo que eu santifiquei? O que é que Pedro estava vendo naquela visão? Qual seria o significado? O significado seria que Deus queria alcançar também os gentios, que eram considerados pelos judeus como um povo imundo. Então, Pedro vai a Cesareia, recebe o convite, vai a Cesareia, prega para a família de Cornélio, que eram gentios, e eles se convertem todos. E Pedro os batiza também, como fazia com os crentes gentios ou judeus e samaritanos. Né? Então, nós vemos também a conversão de Paulo, né? Ele vai a caminho de Damasco para perseguir a igreja, e no caminho ele encontra uma luz transcendente, se encontra com Jesus, se rende a Cristo, se torna um pregador do Evangelho. Muito bem. A igreja de Antioquia era formada por judeus e gentios que adoravam juntos, e aquela igreja foi uma igreja predominantemente gentílica, e essa igreja desenvolveu um espírito evangelístico, missionário, os crentes pregavam e viviam a palavra. E ali os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até então eram os do caminho, mas ali passaram a ser chamados de cristãos porque estavam pregando e vivendo como Cristo o fez. E é por aqui que ficamos. Essa foi a nossa primeira aula, em resumo, de História da Igreja 1. Deus os abençoe.